Falar um pouquinho sobre a congruência de triângulos, lembrando que eu já fiz um vídeo falando sobre o primeiro caso, fiz a demonstração do segundo caso, uma aplicação no triângulo isósceles demonstrado também. O terceiro caso, que é o lado, 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 só vou comentar. Tá? Então esse primeiro caso é um postulado. Se eu tiver um lado, outro lado aqui, ó, um ângulo congruente a esse, e esse outro segundo lado congruente a esse, eu tenho o caso lado, ângulo, lado. Por que esse nome? Lado, ângulo, lado. É a ordem que eles aparecem, tá? E eu posso usar então essas ideias em outras atividades, em aplicações, né? É o caso mais corriqueiro, lado, ângulo, lado. Depois eu tenho o caso ângulo, lado, ângulo. Ao invés de estar um ângulo entre dois lados, vai estar um lado entre dois ângulos. Então se eu tiver esse lado, esse ângulo, desculpa, congruente a esse lado, que está entre os dois ângulos, congruente a esse o segundo ângulo, congruente a esse, eu tenho os dois triângulos congruentes. Lembrando, quando eu tenho congruência entre dois triângulos, eu tenho uma consequência. Qual é a consequência? Que todos os três ângulos de um triângulo terão três ângulos correspondentes no outro triângulo, também congruentes. Também terei três lados congruentes e três lados correspondentes no outro triângulo, também congruentes. Ok? Isso para todos os casos de congruência. E o terceiro caso seria o lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Também é um caso de congruência. Tá? Então a gente tem que observar, às vezes, nas atividades de geometria, se aparecem esses casos. Lembrando que sempre o primeiro caso é o que mais aparece. Eu vou apresentar aqui mais dois casos, que são os casos especiais. Um chamado de quarto caso, outro de caso especial. Que seria o seguinte, na verdade esses dois casos se derivam dos outros, né? Eu tenho um lado, um ângulo, e aí eu tenho um ângulo oposto. E por que esse caso é bem simples? Imagine que eu tivesse aqui ângulo, lado, ângulo, né? Eu consigo depois, por consequência, mostrar que esse ângulo seria congruente a esse, tá? Então é um derivado desse caso, tá? Então seria lado, ângulo e ângulo oposto. Um ângulo oposto, é claro, ao lado. E o caso especial, quando eu tenho um cateto e uma hipotenusa congruente num triângulo retângulo, né? Ângulo aqui, teria um cateto e uma hipotenusa. E um cateto e uma hipotenusa também no outro triângulo congruente. Eu também teria um caso especial. Eu não preciso usar os outros casos, já posso usar esse direto. Tá? Então teria esses 5 casos de congruência que eu vou, de vez em quando, aplicar nas atividades. Tá? Foi mais uma revisão. Lembrando que o segundo caso eu fiz demonstração, o primeiro caso é um postulado, não tem demonstração. Tá bom?